Olá, graças a ela estamos aqui conversando. Ela, no caso, é a voz, um forte traço de identidade, presença no mundo junto com o nosso corpo. Voz que facilita ou dificulta a nossa comunicação. Voz que nos possibilita falar, cantar, ler um texto, interpretar uma poesia. E para falar sobre esse dom humano, a nossa convidada de hoje é Babaia, cantora e professora de técnica vocal, que já preparou dezenas de atores e cantores profissionais. Mas não só profissionais, também amadores, que querem usar melhor a voz. Para todos, o conselho de Babaia é: cante e seja mais feliz. Com certeza. Babaia, a voz, a música, sempre esteve presente assim na sua vida? Esteve. Primeiro, obrigada pelo convite. Imagina, e que Miriam. felicidade Estar aqui a gente com se você, reencontrar. Se reencontrar, né? Anos e anos, Pelos né? caminhos da Pelos vida, caminhos pelas da praias. vida. Então, a música, num primeiro momento, né? A voz, como profissional da voz, como professora, veio bem depois. Eu sou de uma cidade do interior, uma cidade linda, muito musical, que se chama Santa Rita de Cássia, sudeste de Minas. E a minha mãe era violinista, era musicista, tinha um grupo que todo domingo tinha um sarau na minha casa. A minha irmã mais velha tocava violão, me ensinou a tocar violão muito cedo e eu já participava daquela história musical da minha mãe, da minha irmã, fazendo serenatas. E aí tem uma história bonitinha, porque quando eu tinha 8, 9 anos, mais ou menos, a minha professora, primeira professora primária, ela se aposentou e criou a primeira escolinha infantil, Jardim da Infância. Nem existia isso lá na minha cidade. Então, ela convidou umas alunas que gostavam de cantar para ir lá fazer uma recreação para as crianças. E aí eu fui, evidentemente, eu estava no meio, e a gente ia lá brincar e algumas crianças dispersaram e eu continuei. E eu comecei a ter uma certa constância naquela história de ir lá todo dia, brincar com as crianças, cantar musiquinhas infantis. E aí a dona Nenê começou a organizar isso. Ela comprava cancioneiros de músicas infantis, de datas comemorativas, mas não tinha disco, né? E aí eu levava o livro para minha mãe, que sabia ler muito bem partitura, ela me ensinava a melodia, a minha irmã tirava a harmonia, me ensinava a tocar e eu ia lá na dona Nenê ensinar as crianças para Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim. Na escola? Na escolinha dela, no Jardim Dom Bosco. E aí eu chegava lá, olha que interessante, ela falava assim: chegou a professora de canto. Ai, que com Olha 8 anos. Predestinada, né? É. Então, isso aí depois eu continuei sempre cantando na escola, no colégio. Depois, bem jovem, eu cantei numa banda de baile, cantava na missa, no coral. E assim foi, resumindo a história, eu sempre tive essa questão cantante, né, na minha vida. Agora, é interessante, Babaia, assim, você lembrar disso. Não sei atualmente como que anda, mas no meu tempo de escola havia uma coisa muito de leitura em voz alta, que para alguns talvez fosse o terror, né? Porque a pessoa tinha dificuldades. Mas eu me lembro, talvez até um traço exibicionista, né? Quem sabe? Eu gostava muito de ler. Sim, ler e declamar poesia, que era uma coisa também que tinha muito em escola, era muito incentivado. Não sei hoje, mas era muito bom. Era muito bom. Porque ali já começa, né, essa questão de falar bem, prestar atenção nessas questões, né, de projetar a voz, de falar um pouquinho mais forte. Nossa, eu me recordo, assim, uma coisa que ficou na minha memória, assim, que um dia chegou um aluno, até um aluno, assim, dos, sei lá, 12, 13, 14 anos, lá do Rio Grande do Sul, que eu sou de Curitiba, né? E ele declamava umas poesias imensas, umas histórias, assim, e fazia um sucesso. E teve um dia que deu um branco. Ai. Gente, mas você sabe o que é? A escola inteira parada e ele baixou a cabeça assim. Ai, gente, eu acho que coitado. foram alguns 10, 5 segundos, assim.
Aí, de repente, ele recuperou e foi maravilhoso, assim. Nossa, eu nunca mais esqueci dessa performance. Mas é isso, né? Então, depois eu vim para Belo Horizonte, fui estudar canto no Palácio das Artes, estudei lá muitos anos, teoria e canto lírico, porque não tinha ainda essa questão de aula de canto popular, né? Bom, nessa história do Palácio das Artes, eu sempre fui inventadeira. Então, eu cantava já em Belo Horizonte, profissionalmente, mas eu não tinha técnica. E eu, fazendo canto lírico, eu adaptava essa técnica ao popular, da minha cabeça. Fazia isso. Dava para adaptar? Dava para adaptar. Então, era só cantar os mesmos exercícios fazendo na voz popular. Era muito simples. É estranha essa demora do ensino da música popular, sendo que o Brasil é de uma riqueza imensa, né? Demorou muito, né? Bom, então eu fazia essas coisas, essas invenções de me virar. Passou um tempo, o Zé Aimar, saxofonista, né, faleceu há um tempo atrás, e ele sabia um pouco assim das minhas adaptações. Eu sempre ficava inventando moda e ele sabia um pouco disso. Enfim, eu fui chamada para cantar no disco Missa dos Quilombos, do Milton. Eu fui substituir uma cantora que tinha falecido. E fui cantar no coro. Nessa história de gravar o disco, e depois muitos anos se passaram, a gente fez a Missa dos Quilombos lá em Santiago de Compostela. Então eu fiquei um pouco envolvida com o Milton, profissionalmente, timidamente, né? Porque eu morria de vergonha de conversar com ele nessa época. Eu soube que ele, o Wagner Tiso e mais 2 sócios iriam montar uma escola de música popular em Belo Horizonte. E eu fiquei louca, isso foi em 83. Na Rua Rio de Janeiro. E aí eu fiquei louca, falei, nossa, agora eu vou estudar canto popular, né, que eu tanto queria. E eu sempre sabia, eu sentia que eu precisava saber algo mais do que simplesmente só fazer exercícios de técnica vocal. Eu era muito curiosa com isso, eu tinha feito um curso com Eládio, ele falou um pouco sobre fisiologia. Na época eu não entendia muito bem, mas me despertou a curiosidade para saber um pouco mais sobre voz. E aí, um dia, isso eu dava aula de violão para criança, um violão simplesinho, para sobreviver. E aí, um dia eu recebo um telefonema, José Aimar falou, babá, eu estou coordenando aqui o curso de música do Milton Nascimento e nós estamos querendo te convidar para vir aqui, para a gente conversar, para você dar aula. Na minha cabeça seria violão para criança, né? Porque eu nunca tinha dado aula de canto. E aí eu cheguei lá, para o meu espanto, ele falou para a secretária, essa aqui é a babá, ela vai dar aula de canto. Eu quase caí dura, mas fiz cara de nada. Eu sou muito corajosa, depois eu me viro. Fiz cara de nada por dentro, né? Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu nunca dei aula de canto, né? Enquanto eu subi a escada com ele para conversar lá em cima, com o Wagner e o Milton, estava super nervosa, me veio assim um curso na cabeça, que até hoje eu não sei de onde que eu tirei, Deus, né? E aí eles falaram, é isso que a gente quer. Mas no fundo, com o passar do tempo, eu falei para eles que eu gostaria de fazer o que eu sentia falta no meu curso, que era uma questão, que era a questão da música popular. E eu tinha umas aulas de expressão corporal lá que eu amava. E aí, pronto, em resumo, eu saí de lá, liguei para minha professora, falei, Zélia, eles estão me chamando para dar aula de canto. Ela falou, vai, babá, você é muito estudiosa, boa aluna, você é muito interessada. Sabe o que você faz? Você pega os exercícios que eu te passo e canta como popular. E eu já fazia isso. E você já cantava, né? Já cantava. E eu fazia isso intuitivamente, só que eu não contava para ela, porque né, eu estava fazendo uma coisa diferente da aula Mas dela. essas né? coisas, achar que a coisa apareceu assim, na verdade não é, né? Não um acúmulo que de repente canaliza, né? Exatamente. Aquilo vem à tona na hora que precisa aparecer. Né? Enfim, aí comecei a dar aula de canto, né? E aí fazia 1000 performances. O primeiro semestre foi tudo empírico, assim, tudo intuitivo da minha cabeça, mas usando os exercícios que eu fazia lá na minha aula. Nesse tempo, eu recebi um livro de oratória
de um amigo, que até hoje ele é meu guia, sabe? Aí falava de respiração, de articulação, e aí eu já comecei a me organizar, que é onde, não falaria que é um método, mas uma forma de conduzir a minha aula, é uma pedagogia que eu sempre gostei de dar aula, sempre amei dar aula, né? Eu fiz normal, eu formei normalista, então já tinha essa questão e a dona Nenê era a minha inspiração. Eu achava que a aula dela era a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, nessa turma dos cantores, que ia só cantores feras, Carla Villati, Zomba, Ana Cristina, só tinha gente fera e eu lá dando aula. Mas dava certo. E aí eu tive uma aluna que chama Regina Lopes, que era foniatra. Ela ainda não era formada, ela estava fazendo medicina e estava se interessando muito pela voz e se formou em foniatria. Foniatria, nessa época, abrangia a fonoaudiologia e a otorrinolaringologia. Só que nós vamos ter que fazer um intervalinho e a gente volta aí falando um pouco, fazendo algumas considerações sobre a voz. A voz. Até daqui a pouco.